Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Nós estamos começando hoje mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de um assunto que está relacionado com o Projeto e Vida, um projeto que está ligado à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em que propõe aí uma forma motivadora de ver nossas realidades mais voltadas ao nosso futuro, nosso planejamento de futuro. E este conteúdo é mais para os sextos anos. Tá? E nós vamos falar hoje sobre macro competências socioemocionais e hoje nós vamos tratar desse assunto básico, simples, rápido, né, que vai exigir de vocês um pouquinho de atenção. Espero que vocês compreendam. Se tiverem dúvidas, vocês têm aí o nosso contato, vocês podem nos conversarmos aí, bater um papo, e a gente tira as dúvidas necessárias. Então, para entender o que é macro competências, vamos precisar entender o que é competência. Então, competência está ligado àquilo que você é capaz de fazer. Macro, grandes, né? Então, dentro da nossa realidade, o que nós temos aí das macros competências socioemocionais? Nós temos aí, por exemplo, a abertura ao novo. Nós temos na nossa humanidade a necessidade de estar sempre vivendo a dinâmica das dificuldades, dos relacionamentos sociais, e muitas vezes a gente se encontra em situações que precisa que a gente se abra ao novo. Então, qual é essa capacidade? Então, o texto aqui vai nos dizer o seguinte: a capacidade de abertura ao novo diz respeito à capacidade de uma pessoa explorar o ambiente e novos aprendizados e experiências, ser flexível e apreciar diante das situações incertas e complexas que a vida nos propõe. Está relacionando-se diretamente com a disposição individual para vivenciar novas experiências estéticas, culturais e intelectuais. Competências socioemocionais que estão relacionadas a isso tem a ver com a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. Por exemplo, tem pessoas que, como hoje, nós estamos aí dentro desse processo de pandemia, de isolamento social. Nós encontramos pessoas, por exemplo, que estão resistentes a ter que adotar medidas diferentes para o seu trabalho. Então, estamos falando na questão da tecnologia. Quantos de nós, por exemplo, que estamos nos habituando a ter que nos relacionarmos pelos meios de comunicação? E isso está relacionado com a questão da própria mídia. Mas tudo bem, só isso? Não, porque hoje nós não podemos mais nos relacionarmos como antes. E nós precisamos abrir a este novo jeito de relacionamento. Olha, relacionamento é difícil, igual namoro, né? Todo namoro, quando é começo, é uma novidade. Você precisa conhecer o outro. A mesma coisa está relacionada com a questão da capacidade de conhecer o ambiente, conhecer novos aprendizados. É preciso ter disposição. E muitas vezes isso requer muitas dores, porque nem sempre a gente acerta de primeira, nós falhamos, muitas vezes não dá certo aquilo que a gente planeja, e assim, né, nós vamos ter que lidar com a questão da abertura ao novo. E você? Será que você é uma pessoa que tem a capacidade de estar aberto ao novo? Ou seja, aprender uma nova língua, aprender uma nova matéria, um novo assunto. Será que você está disposto? Por exemplo, o Projeto de Vida é um exemplo disso. Ninguém no Estado sabe exatamente definir o que é, porque ainda nunca teve-se de maneira aberta a todas as escolas do Estado a questão do Projeto de Vida. Só poucas escolas do ensino integral que conheciam esse projeto. Mas para aqueles que não conhecem, muitos ainda estão se estranhando, porque parece que é uma matéria diferente, que de tantas coisas que tem que se aprender, parece que isso é menos importante. Vai falar da minha vida, para quê? Né? Para que eu preciso colocar meus planos, meus sonhos, minhas metas? Enfim. Continuando aqui, nós temos o outro, né, termo, que são 5 apenas, tá? Amabilidade. A amabilidade diz respeito ao emprego do afeto
a ser solidário, empático e respeitoso nas relações e acreditar que os outros podem ser dignos de confiança. Ou seja, envolve ser capaz de compreender, sentir e avaliar uma situação pela perspectiva e pelo repertório do outro, colocando-se no lugar dessa pessoa. As competências socioemocionais relacionadas é a empatia, respeito e confiança. Então, a amabilidade é esse processo que nós temos de sermos capazes de acreditar que os outros podem ser dignos de confiança. Como é difícil isso, né? Como a gente pode acreditar que o outro seja melhor, sendo que nós vivemos numa sociedade cheia de pessoas com maldades, que estão o tempo todo querendo se dar bem a qualquer custo? Pois bem, esse termo é uma condição das competências que exigem de nós, né, um olhar atento, porque está relacionado com aquilo que a gente olha do outro, com a questão do respeito, com a questão da confiança, que é algo extremamente difícil, lembrando que confiança é algo que a gente demora para ter ou para conquistar, né? E para perder basta segundos. Outra palavrinha que está presente dentro dessas capacidades é a autogestão. Né? A autogestão está relacionado com a capacidade de autorregulação, de inclinação a ser organizado, esforçado e responsável. O indivíduo é eficiente, organizado, autônomo, disciplinado, não impulsivo e orientado para seus objetivos estabelecidos. Competências aqui que estão relacionadas é a determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade. Então, a autogestão está ligada a você se autogerir, se regular, se autocolocar. Então, nesse sentido, seria, em outras palavras, a capacidade de você perceber, né, o que você deve ou não fazer, né, o que você precisa fazer. Em outras palavras, está perto da hora do almoço. Você chega na cozinha e vê que ninguém está fazendo nada. Você vai esperar que alguém faça alguma coisa? Se você pode fazer? Então, é isso que é mais ou menos, de maneira simplória, um exemplo para entender o que é a autogestão. É a maneira com que você tem a capacidade de ser autônomo, responsável e esforçado diante de uma situação. Bom, engajamento com os outros diz respeito à disponibilidade de se relacionar com as pessoas em interações sociais, as habilidades de comunicação com elas e ao nível de energia dedicado às nossas experiências. Competências relacionadas são a iniciativa social, a assertividade e o entusiasmo, que vocês podem ver todas essas competências socioemocionais no outro vídeo, de uma outra videoaula aí dentro do canal, que vocês têm acesso, tá bom? Gente, nesse sentido, de todas essas habilidades, nós temos a questão da resiliência. Eu preciso tocar nesse assunto, porque a resiliência, entre tantos outros temas que aqui nós vamos falar hoje, é uma palavra diferente que poucos talvez tenha parado para pensar ou não se recorde. O que é a resiliência? A resiliência representa a capacidade de se adaptar ou até mesmo de evoluir após momentos de adversidade, ou seja, momentos difíceis, momentos adversos, momentos de contrariedade. Então, por exemplo, como nós estamos vivendo hoje, ninguém hoje está contente, provavelmente, de saber que tem que ficar tanto tempo dentro de casa, diante da nossa impossibilidade de ter que se locomover, por conta de uma doença que estamos aí no século 21, dentro desse século onde nós nem sabemos exatamente como isso acontece. Então, essas inseguranças me permitem dizer que eu sou obrigado a ser resiliente, porque eu sou obrigado a me adaptar diante das dificuldades. Para a psicologia, ser resiliente é ter a capacidade de dar a volta por cima, lidando e superando as dificuldades e transformando experiências negativas em aprendizado. Então, quantas vezes na vida você não teve aquele momento estressante que você falou assim, olha, eu não vou conseguir passar por isso, eu não estou aguentando tudo isso. E, de repente, você
sobe uma esperança, algo que acontece com você que ou alguém, né, te motiva a ponto de você virar para trás no sentido de ficar lembrando do passado e falar assim, não, isso não vai me deixar aqui caído, destruído, derrubado. Isso eu não vou deixar. E aí, com essa experiência negativa, se faz, né, uma motivação para enfrentar os novos desafios. Então, a resiliência é uma característica de necessidade nossa hoje, da humanidade. Diante da nossa pandemia que nós estamos vivendo, a gente precisa, né, saber lidar nos momentos de dificuldade, de adversidade, e ser capaz de dar a volta por cima. Então, vou dar um exemplo daquela pessoa, por exemplo, que trabalhava 20 anos na mesma empresa e que, de repente, de uma hora para outra, o patrão fala assim, olha, você está sendo mandado embora, eu estou sem condições de ficar com você, né, obrigado por tudo, tchau. E aí, essa pessoa que teve 20 anos da sua vida trabalhando direto com aquele determinado patrão, se vê na rua sem ao menos uma segurança de saber, olha, o que eu vou fazer do amanhã? E aí, de repente, ele, não sabendo mais o que fazer, ele começa a se desesperar porque ele só sabe fazer uma única coisa. E, de repente, ele começa a pensar e surge uma nova motivação. Algo que acontece e ele fala, não, eu não posso ficar parado. E aí ele consegue arrumar um emprego e o emprego se torna melhor para ele financeiramente, ele consegue ser melhor na sua família e ele começa a pensar, né, naquele emprego anterior que ele ficou 20 anos, do qual ele poderia ter sido melhor se ele já tivesse saído antes. Bom, então necessariamente a resiliência ela te faz com que você também seja capaz de se adaptar e evoluir nos momentos de dificuldades. Bom, espero que a nossa aula seja suficiente para você entender. Claro que eu não sou capaz de responder a todas as perguntas, vocês podem buscar outros meios, fique à vontade, né? Caso a gente não tenha sido claro em alguma coisa, mande nos comentários, a gente se fala. Um beijo, um abraço e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau, fique com Deus.